meu Deus, por que me desamparaste? Queremos, nesta sexta-feira, nós nos reunimos e cada um e cada uma que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este tempo de celebração. Hoje, de maneira especial, quando aqui, na sua casa, nós estamos nos reunindo, porque Deus está presente onde nós estamos reunidos em 2 ou 3, em nossas famílias, em nossos lugares. Somos lembrados da entrega de Cristo Jesus na cruz, onde Ele foi pregado no madeiro. Hoje recordamos a sua morte, o seu sepultamento. Este lugar de morte, de dor, de luto, onde nós também, em parte, reconhecemos a nossa realidade. Assim, queremos celebrar este culto. Com a palavra bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 46, que nos diz: Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim deu o seu último suspiro. O último suspiro de Jesus nos aponta para a sua morte, nos aponta para a sua total entrega, onde Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele foi crucificado, foi morto e sepultado. O Filho de Deus que entrega sua vida nas mãos do Pai, confia no seu agir, pois sabe que Deus tem em suas mãos as promessas e cumpre cada uma delas. Assim, nós nos reunimos na certeza de que Deus, de amor, que tudo cria e sustenta, e Jesus Cristo, que nos oferece a salvação, em nome do Espírito Santo, que nos move ao testemunho de vida. Amém. Convido a cada um e a cada uma a baixar sua cabeça, silenciar seu coração e colocarmos diante de Deus as nossas transgressões, as nossas culpas. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje lembramos da Tua morte. Lembramos da dor, da humilhação
do sofrimento que nós, seres humanos, causamos ao Teu Filho Jesus Cristo. Queremos hoje, reunidos sobre a Tua Palavra, confessar que a mensagem da Tua morte não mais nos atinge. Celebramos a Sexta-feira da Paixão sem que os nossos corações se modifiquem, sem que se transformem em vida. Somos orgulhosos, pensamos que pecadores são os outros, não nós. Sentimos-nos mais importantes e isso tudo faz com que continuemos a ser egoístas, vivendo somente para os nossos próprios prazeres. Confessamos que nossa vida está passando e não estamos sentindo a Tua presença, porque queremos fugir de Ti. Tua cruz exige doação, entrega e compromisso, o ir ao encontro do outro, o amor. Confessamos, ó Deus, que não conseguimos cumprir isto. Estamos perdidos em nossos pecados, não nos damos conta da distância que nós estamos de Ti e do nosso próximo. Por isso Te intercedemos, Senhor, pedimos, suplicamos. Ajuda-nos, ó Deus, mostra a nossa verdadeira realidade e guia-nos para a Tua glória. Olhe por nós e transforme os nossos corações, que são mesquinhos, ó Deus, que pensam somente nas nossas próprias vontades. Tenha misericórdia e compaixão de nós. Cristo, por Ele nós suplicamos. Amém. O próprio Deus disse ao povo de Israel, e repito as suas palavras para nós hoje como absolvição dos nossos pecados. Então, se o meu povo se arrepender e chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e restaurarei a terra. Esta palavra de graça e misericórdia de Deus, dada a cada uma de nós, demonstra que nós recebemos o perdão de Deus dos nossos pecados. Assim, agraciados, confessamos que Cristo é o nosso Salvador. Amém. Queremos então estar fazendo um momento de louvor com estes nossos 2 hinos. Sofrer
nos preparando para a palavra, queremos ter um momento de oração. Silenciemos. Deus de bondade e misericórdia, queremos colocar nas Tuas mãos as nossas vidas. Queremos colocar nas Tuas mãos o nosso agir. Pedimos, ó Deus, que estejas abrindo o nosso coração para ouvir da palavra que será trazida pelo colega Samuel. Dá, Senhor, a ele sabedoria e mostra-nos o Teu caminho. Intercedemos para que possamos aquietar-nos e não só ouvir desta palavra, mas praticá-la no nosso dia a dia. E assim, neste dia onde recordamos a morte de Cristo Jesus, queremos, ó Deus, pedir o Teu auxílio, pedir que Tu derrames do Teu amor e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo, que faleceu e padeceu pelos nossos pecados, nós oramos. Amém. Meu querido e minha querida, afinal de contas, por que Jesus morreu? Se você pudesse decidir por quem é o culpado ou quem são os responsáveis pela crucificação de Jesus, você já parou para pensar nisso? É interessante que nenhum outro fato é tão relevante nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, do que a morte e ressurreição de Jesus. Ela é tão importante nos Evangelhos que ela ocupa boa parte do seu escrito. No Evangelho de Marcos, por exemplo, 1/3 de todo o Evangelho de Marcos narra apenas a última semana de Jesus. Nós temos uma riqueza de detalhes, de fatos, que certamente nós podemos caminhar por cada uma dessas etapas da morte e da crucificação de Jesus com uma precisão incrível e impressionante. Mas certamente, quando nós olhamos para o restante do Evangelho, o ensinamento de Jesus, as parábolas que estávamos estudando, o Sermão da Montanha com seus ensinamentos profundos, ou se nós olharmos para a vida de Jesus, para os seus milagres, para a maneira como Jesus tratava as pessoas, nós ficamos admirados com o seu exemplo, ficamos impressionados com o seu ensino, mas nada é mais importante e relevante nos Evangelhos do que a morte de Jesus. Portanto, hoje eu gostaria de olhar com vocês para alguns detalhes sobre o julgamento de Jesus e tentarmos perceber, afinal de contas, quem foram os responsáveis pela morte do Cristo. Hoje é um dia marcado pelo luto, hoje é um dia marcado pelo silêncio, hoje é um dia marcado pela introspecção. Eu espero, esse é o nosso desejo, que esse dia você também se faça essa pergunta: seria eu responsável pela crucificação do Cristo? Eu gostaria de abrir as Sagradas Escrituras com vocês e que a gente possa ler o texto do Evangelho de Marcos. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisas a respeito da morte de Jesus. Afinal de contas, Jesus morreu ou ele foi morto? Mais do que morrer e mais do que ser morto, Jesus ele foi executado. Não bastasse Jesus ter sido morto e ter sido executado, ele foi executado de forma pública e ele foi crucificado como um marginal, como um criminoso, como alguém que tivesse cometido um grave erro e que ele tivesse cometido um grave crime. É interessante porque a crucificação, ela era uma execução muito particular. A crucificação, ela era destinada aos crimes mais hediondos, classificados, claro,
na época do Império Romano. A crucificação era uma forma de condenação, principalmente a 3 tipos de crimes: o assassinato, a rebelião contra o império ou a traição contra o sistema de governo dominante na época. E curiosamente, a crucificação ela não era uma execução que era oferecida a um cidadão romano. Ela era oferecida primeiramente aos escravos, depois primeiro para outros povos, que não o povo romano. A cruz ela não era só das execuções mais dolorosas que se podia ser executada, não só na época, mas como em toda a história da humanidade, mas também ela era uma morte muito longa. E de tal maneira que a crucificação ela era assim feita para que ela estendesse o sofrimento das pessoas. Não bastasse ser dolorosa, não bastasse ser longa, ela era muito e altamente vergonhosa. As pessoas eram crucificadas seminuas e elas ficavam expostas publicamente para o deboche, para o aplauso e para que pessoas pudessem assistir aquele verdadeiro horror. Não era à toa que Jesus foi crucificado, não ele, como várias pessoas, numa montanha que se chamava Gólgota. Essa montanha ficava ao lado da cidade de Jerusalém, do lado de fora dos muros da cidade. Mas de qualquer ponto dessa cidade, você podia enxergar as sombras das cruzes pregadas lá em cima dessa montanha. E isso não era por um acaso, isso era feito com uma intencionalidade, para que você em qualquer lugar da cidade, quando você pensasse em cometer um crime, você podia olhar para o Gólgota e se lembrar que lá seria o seu destino, se assim você fosse pego no seu delito. Jesus, como eu falei, ele foi julgado e nós temos detalhes riquíssimos a respeito desse julgamento. Jesus, ele passou por 4 julgamentos. Ele passou por 2 julgamentos pelo tribunal dos judeus, pelo Sinédrio, e ele passou por outros 2 tribunais romanos. Ele foi julgado por Herodes e foi julgado também por Pilatos. E eu gostaria de olhar agora o primeiro julgamento de Jesus, aonde eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 53 em diante, que diz: levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimento, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: você é Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e diz: que necessidade temos de outras testemunhas?
Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Então todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então, a partir desse texto, nós podemos chegar a uma simples conclusão de que Caifás, o sumo sacerdote, os líderes religiosos daquele que faziam parte desse sinédrio, foram então, sim, os culpados e os responsáveis pela morte de Jesus. Se nós olharmos esse texto, esse julgamento também nos outros evangelhos, nós vamos perceber que esse julgamento é marcado por uma parcialidade, por provas falsas e por testemunhos falsos. Um julgamento que acontece na calada da noite, sem sequer ser no próprio tribunal, mas na casa do juiz que condenou então a Jesus. E ele foi condenado por blasfêmia. Blasfêmia era aquilo que aonde você se arrogava um direito que era exclusivo apenas a Deus, seja um título, seja qualquer outra situação. Jesus, de fato, ele perturbou o sistema religioso. Jesus, ele denunciou as práticas corruptas dos religiosos da sua época, porque os religiosos, essas pessoas amavam muito mais a lei do que as pessoas. Jesus minava a autoridade deles publicamente, quando ele constrangia esses homens com a sua hipocrisia. Jesus se tornou uma ameaça ao sistema religioso, e sendo uma ameaça ao sistema religioso, ele precisava ser eliminado. Mas a pergunta que fica é: qual é o motivo de tanto ódio? Por que que esses religiosos, esses donos desse sistema, que aprisionavam as pessoas nas leis e numa falsa moral, por que que eles odiavam tanto Jesus, a ponto de querer matá-lo? Nós poderíamos fazer uma série de suposições, mas o próprio texto bíblico deixa muito claro a motivação disso. Veja, quando mais tarde Jesus é levado até Pilatos, veja o que Pilatos fala a respeito desses religiosos. Marcos capítulo 15, verso 10. Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Está na Bíblia. E não é a conclusão dos discípulos de Jesus. É a conclusão do próprio Pilatos, que percebeu que não havia motivo para o qual Jesus tivesse que ser crucificado. Inveja é o outro lado da moeda do orgulho. Ninguém que tem orgulho de si mesmo terá inveja do outro. Aliás, eu só tenho inveja do outro porque eu sou uma pessoa orgulhosa e cheia de mim mesmo. E quando percebo no outro algo que vai contrariar aquilo que eu acho e penso de mim mesmo, isso provoca em mim um ódio, raiva e ira. E é interessante que os líderes religiosos, eles eram muito orgulhosos da sua etnia, eles eram muito orgulhosos da sua nação, eles eram muito orgulhosos da sua religiosidade e eles eram muito orgulhosos da sua moral. Mas principalmente, eles eram orgulhosos dessa suposta autoridade que eles tinham sobre a vida das pessoas, do povo, e por eles se sentirem esse guardião da religião na sua época. E o que Jesus faz? Jesus mina o prestígio deles. Jesus, ele questiona a autoridade deles. E como Jesus questiona a autoridade deles? Com a sua própria simpatia, sinceridade, transparência
e a própria autoridade que Jesus recebeu de Deus. Interessante que num episódio onde é relatado sobre Jesus ensinando a multidão, é dito assim no final: a multidão ficou maravilhada com o ensino de Jesus, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Os mestres da lei só tinham autoridade, porque eles maquiavam uma falsa autoridade. Ao dominar as leis e colocar um pesado fardo na vida do povo, eles forjavam uma autoridade. Assim também, meus queridos, nós, olhando para a vida desses religiosos, nós podemos dizer que muitas vezes você e eu temos disputado pela autoridade de Jesus em nossas próprias vidas. A autoridade de governar a nossa vida. A autoridade que, pelo nosso orgulho, assim é o ser humano, acha que pode tomar as suas decisões, pode viver a sua vida sem Cristo presente nela. É interessante que nós enchemos a nossa vida de maneira orgulhosa quando nós decidimos viver sem esse próprio Cristo. Mas diante dessa falcatrua jurídica, ainda havia um problema, porque o crime pelo qual Jesus foi condenado pelos religiosos era um crime de blasfêmia, e blasfêmia era um crime religioso, ele não era um crime civil. Como o povo de Israel estava subjugado pelo Império Romano, o Império Romano não condenava ninguém por crimes religiosos. Então, os religiosos precisaram forjar um crime civil para que Jesus pudesse ser condenado pelo Império Romano. E é isso que eles fazem. Eles vão diante de Pôncio Pilatos, eles vão diante do governador romano e eles então apresentam uma suposta rebelião de Jesus. E eles dizem que Jesus está se autodenominando Rei dos Judeus. E isso iria confrontar a autoridade do imperador César. E aí nós passamos então por um longo drama do julgamento de Jesus diante de Pilatos. E eu quero ler apenas a sentença de Pilatos a respeito daquilo que ele havia visto sobre as denúncias que haviam sido feitas por Jesus. E aqui está então a sentença no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 13 a 15. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos justamente com o povo e anunciou o seu veredito: vocês me trouxeram este homem, acusando-os de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente e a esse respeito na presença de vocês, e não vejo que há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Aqui precisamos compreender rapidamente o que se passa. Herodes, Israel era dividido administrado por dois governadores romanos. Herodes governava a parte da Galileia, da onde Jesus vinha, e Pilatos governava a parte da Judéia, onde Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, ele foi levado para Pilatos, e quando Pilatos percebeu que ele era um cidadão galileu, ele enviou a Herodes para que Herodes então avaliasse a sua causa. E quando ele é julgado por Herodes, Herodes diz: esse povo aí está maluco, ele não fez nada, deixa esse homem solto. Você que decide, Pilatos. E Pilatos então retoma o julgamento. E esta é a sentença de Pilatos. Durante o julgamento, Pilatos declara Jesus inocente 3 vezes.
na sua última vez, ele é interrompido por um servo que leva uma mensagem da sua esposa, na qual ela teve uma visão na noite anterior, dizendo que Jesus era inocente. Qual é o resultado? O resultado é que Pilatos não tem como condenar Jesus, porque ele era inocente. O que ele fala? Mateus 27, 24. Ele toma então aquela clássica cena da bacia, ele lava suas mãos e ele diz o seguinte: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Nos diz claramente que Pilatos condena Jesus, sendo ele um inocente. Por que Pilatos condenou a Jesus, se ele era inocente? Por covardia, por conveniência. Ele teria uma situação complicada de um possível levante ali em Jerusalém, e ele teria então que prestar contas ao seu chefe superior. O que é condenar mais um homem entre tantos que ele havia condenado? Tanto faz se ele era justo ou se ele era culpado. Pilatos condena Jesus. E nós muitas vezes também covardemente negamos a Jesus e condenamos a Jesus. Somos covardes em saber de coisas que precisam ser mudadas em nossa vida. E a gente não se propõe a permitir que Deus mude nossa vida. Nós somos covardes quando nós fizemos confissões públicas de fé, mas em nosso coração não temos nenhum compromisso com o Evangelho. Nós somos covardes quando reconhecemos que Jesus, sim, é um bom homem, um exemplo a ser seguido, mas não o tornamos Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas se foi Caifás, se foi Pilatos, quem mais foi responsável pela morte de Jesus? Podemos dizer que também foi Judas. Judas também foi responsável, porque afinal de contas, foi Judas que traiu a Jesus e foi Judas que foi negociar a sua traição com os líderes religiosos. Diz o seguinte: então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E lhe deram 30 moedas de prata. Judas, por iniciativa própria, foi negociar a traição com os líderes religiosos. Ele recebeu 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o valor que se pagava para se comprar um escravo. Jesus foi vendido ao preço de um escravo. Por que Judas é o responsável também pela morte de Jesus? Por causa da sua ganância, por causa do seu desejo em trocar Jesus pelo dinheiro. É interessante que o evangelista João nos conta que o que levou Judas a trair Jesus justamente foi o seu desejo por dinheiro. Numa certa ocasião, quando eles estavam visitando uma mulher, ela quebra um vidro de perfume caríssimo para que ela pudesse lavar, perfumar os pés de Jesus. E aí Judas, ele critica esse ato dessa mulher, e aí diz o seguinte, João, a respeito dele: não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava para si. Judas tinha um coração ganancioso. Seria fácil dizer que Judas foi o culpado e responsável, mas poderíamos argumentar que se Jesus precisava morrer, alguém teria que traí-lo. Mas a Bíblia deixa claro que Judas fez o que fez, também quando ele foi tomado pelo mal. Mas Judas não é o único que traiu a Jesus por ganância. Jesus já havia ensinado
de que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Judas escolheu o dinheiro ao invés de escolher Jesus. E queridos, muitas vezes, você e eu também preferimos o dinheiro do que a Jesus. Muitas vezes, nós preferimos o poder do que a Jesus. Muitas vezes, nós preferimos a fama do que a Jesus. Todas as vezes que nós colocamos outra coisa no lugar que é devido do próprio Cristo, nós estamos o traindo e nós estamos o fazendo de forma gananciosa. Seria isso que primeiro Judas entregou aos religiosos por ganância? Seria isso que os líderes religiosos entregaram a Pilatos por inveja? Seria isso que Pilatos entregou Jesus à crucificação por covardia? Não, também não. O povo também condenou a Jesus. Mateus 27 diz que todo o povo gritou em resposta à pergunta de Pilatos: que nós e nossos descendentes sejam responsabilizados pela morte dele. Mais tarde, quando apóstolo Pedro vai elaborar o seu discurso a respeito da morte e ressurreição de Jesus, ele diz em Atos 2, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido de Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, e com a ajuda dos não-judeus que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Quantas vezes nós usamos essa palavra de que o povo é a voz de Deus? Pois bem, o povo condenou Jesus à morte. Dizer que os judeus são culpados pela crucificação de Jesus não é verdade. Eles fizeram o que a sua ignorância e o seu desejo por sangue e violência produzem em qualquer um de nós. Nós gostamos do espetáculo e da desgraça. Qualquer povo em igual situação faria exatamente o mesmo. Os mesmos que gritaram, Hosana, o que vem em nome do Senhor, foram os que gritaram, crucificam. Sim, sim. Se você e eu estivéssemos naquela multidão, nós também gritaríamos, crucificam. Porque sempre que nós tentamos nos desviar do Cristo, nós o crucificamos. Mas será essa toda a verdade? E assim me aproximo para concluir a mensagem dessa palavra. Será que foi Pilatos, Caifás, os líderes religiosos, o povo, Judas, afinal de contas, que são os responsáveis pela morte de Jesus? Há algo extraordinário nessa história. Jesus, muito antes de ser condenado, ele decidiu se entregar e oferecer sua vida em teu lugar e em meu lugar. João 10 diz que eu sou o bom pastor. E o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou, entrego. E tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai me ordenou. Isso confirma o ensino dos apóstolos. O apóstolo Paulo, no seu testemunho pessoal, ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E Paulo vai repetir isso depois em outros textos, de que há uma clareza dos apóstolos, de que Jesus não foi apenas morto, mas também ele se ofereceu à morte. Sim, 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 sim. Você e eu crucificamos Jesus. Você e eu temos um pouco de Pilatos, covardes. Você e eu temos um pouco de Caifás, orgulhosos.
Sim, você e eu temos um pouco de Judas, ganancioso e traidor. Sim, eu e você temos responsabilidade pela morte de Jesus. Mas que a gente não esqueça que Jesus, antes de tudo, se ofereceu por amor e levou e doou a sua vida por você e por mim. Ele foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus. Assim diz o apóstolo Pedro. Já havia um plano, já havia um propósito. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, em seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Vocês o pregaram e mataram. Volta à pergunta inicial: por que Jesus morreu? Ele foi morto, mas também se ofereceu, entregando-se voluntariamente para fazer a vontade do Pai. Que hoje, nesse dia, você possa se perguntar, que você possa se avaliar o quanto você também levou Jesus à crucificação. Mas que também você possa, e eu posso, fazer essa mesma pergunta e ter essa mesma reflexão de que, sim, Ele se entregou por você e por mim. Convido a você a uma palavra de oração. Querido, bondoso Deus e Pai, nós queremos admitir e nos responsabilizar pela Tua morte. Muitas vezes nós olhamos para aqueles religiosos e não percebemos essa religiosidade que existe em nós. Muitas vezes nós olhamos para Pilatos e o acusamos da sua covardia, mas não percebemos a covardia que há em nós. Nós olhamos para Judas e o julgamos por sua ganância, mas não percebemos o ganancioso que há em nós. Nós queremos confessar e nos lembrar de que sim, somos pecadores. Nós queremos dizer que sim, também foi por mim que o Senhor se ofereceu, porque também sou pecador. Nos ajude com o Teu Espírito Santo, que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O culto da Sexta-feira da Paixão nos remete à morte de Jesus e nós também estamos compartilhando essa mensagem do Evangelho para muitas famílias que estão enlutadas, para pessoas que estão desanimando na fé, e nós estamos falando também com pessoas que estão bem em sua fé. Seja qual for a situação que você se encontra, diante da palavra que nós acabamos de ouvir, quero te convidar a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Salvar um tão pobre pecador.
breves avisos que quero transmitir. Primeiro é que nossas atividades na igreja continuam de modo online, até que seja permitido que façamos de modo presencial. Convidamos a você que é nosso membro, que tem as suas ofertas, os seus dízimos, que você possa procurar um líder da sua comunidade e assim ajudar a nossa igreja a honrar com seus compromissos. Também nós temos um culto no domingo, que é o culto de Páscoa, a partir das 9 horas da manhã. E antes desse culto do domingo, gostaria de te convidar a preparar um pão e suco de uva para que você possa fazer a Santa Ceia. Nós temos disponibilizado um material que você ou vai receber ou você já recebeu. Então você pode seguir o script da Santa Ceia e assim celebrar junto com a sua família naquele culto de Páscoa, domingo de manhã, a partir das 9 horas. Quero convidar para um momento de oração, também a oração do Pai Nosso. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Tu nos amas e nós sabemos disso pelo testemunho da Tua palavra. Como ouvimos na pregação, injustamente Tu, Jesus, foste condenado. E nós queremos Te louvar por Sua morte em nosso favor. Calado, o Senhor tem Te doado a nós. Nós cremos que Tu és o Filho de Deus, que veio para nos salvar. Nós cremos na mensagem do Evangelho. Nós cremos em Teu sacrifício remidor. E assim, diante de todos os desafios e dificuldades que cada irmão, cada irmã, cada família enfrenta, nós queremos juntos orar a oração que Tu mesmo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O altar escuro sem os elementos que representam a vida. Também a palavra da pregação que nós acabamos de ouvir nos fazem lembrar que Jesus foi morto, o Cordeiro de Deus foi brutalmente assassinado. O mundo sem Jesus é escuro, é sem esperança. A vida sem Jesus é sem sentido. Com a morte de Jesus, apaga-se a luz do mundo. Se vai a vida abundante, se desfaz a mensagem de esperança. A palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, morreu. Sem Jesus, o mundo permanece em trevas, na escuridão espiritual, sem bênção.